que a gente tem ali, e é muito comum isso, tá? É até muito engraçado, eu preciso contextualizar para vocês como que funciona esse mercado, e muitas dessas empresas que investem nesse segmento, elas também se utilizam disso, né? Que é o tax lien, o tax deed, né? Que basicamente é o seguinte: imagina que você tem o IPTU teu aqui, e você não paga o teu IPTU, né? Você não pagou o IPTU. O que que o governo faz hoje? Ele manda uma cartinha para você aqui no Brasil, tá bom? Ele manda uma cartinha para você, fala, ei, você tem que pagar o teu IPTU, não sei o quê, não sei o quê. E você vai lá e paga o teu IPTU, ou não, vai deixando rolar, e daí você vai entrar numa briga judicial e vai se estender com isso por muitos anos, né? Nos Estados Unidos funciona um pouquinho diferente. Nos Estados Unidos ele faz o seguinte: você tá devendo o teu IPTU, tá? Eu vou traduzindo aqui só para poder ajudar a pessoa a entender mais da dinâmica, né? Você tem que pagar o teu IPTU, você não pagou o teu IPTU. O governo ele pega a tua dívida, coloca ela pública. Fala, olha, o André tá devendo IPTU, né, aqui nos Estados Unidos, de uma casa assim, assim, assado. Quem quiser pagar esse IPTU dele, paga direto para mim. E se, depois de um determinado tempo, o André não vier quitar a dívida comigo, a casa é sua. Ou seja, você ganha uma casa por um valor absurdamente baixo, só pagando o IPTU. E se o cara pagar o IPTU, o governo pega esse dinheiro e te devolve com juros e correção. É uma ótima isso. Qual é o risco disso? Quase nulo. Porque você fica, claro, eu não quero desalojar ninguém, não é a intenção, né? Mas você fica torcendo, você fala, cara, às vezes você vai comprar uma casa por $10.000. Você ganhou uma casa de 100. Simplesmente esperando o cara pagar o IPTU. Ele não pagou? Cara, você manda desalojar o cara sai, a casa é tua. Você vai alugar, você vai vender, você vai fazer o que você quiser, você vai fazer um flip, e você vai ganhar dinheiro com isso. Então, ou seja, qual que é a valorização disso? Com pouquíssimo esforço você faz um negócio desse. Então, você tem que ficar de olho em quem não está pagando IPTU, olhar os condados, né? São muitos condados que existem nos Estados Unidos, mas ficar de olho ali nos condados. Tem pessoas que são especialistas disso, né? O nosso trabalho é, às vezes, conectar essas pessoas. São especialistas nisso daí, e o cara simplesmente leva você e fala, meu, você vai investir aqui $5.000, $10.000, e daqui a pouco você vai ser... Eu conheço gente que é dono de bairro. O cara comprou o bairro inteiro. Meu Deus, O bairro inteiro esse aí tava tá devendo. feito. O bairro inteiro tava devendo. No mínimo, o cara vai ter um... Ele falou, faz uma negociação aqui, Geral, né? a gente paga a vista. Leva a família inteira. Isso é uma das possibilidades que tem, tá? Então, aí às vezes o cara fala assim, não, mas eu quero construir. Então você vai encontrar muitos construtores brasileiros, que o cara saiu daqui no peito e na raça mesmo. Hoje o cara é muito grande lá, constrói grandes projetos para depois vai virar um REIT, né? Vai virar um negócio para ser alugado. E ele simplesmente constrói. E aí, quando eu olho num cenário desse, eu vou falar de quanto? 10%? 20%? Dependendo do projeto, você tem aí mais de 20% de lucro numa operação que você faz, às vezes com risco praticamente nulo. Quando eu olho, por exemplo, a região de Miami, todo mundo quer ir para Miami, tá todo mundo saindo da Califórnia, né? Se a gente olha o mapa dos Estados Unidos, de um lado Miami, do outro lado, de um lado da Flórida e do outro lado da Califórnia, né? Todo mundo tá saindo da Califórnia e indo para a Flórida. Em qual região específica? Miami. Miami está lotada e não tem prédio o suficiente, não tem apartamento suficiente. Se eu fosse investir em algo nesse sentido diretamente na bolsa, eu investiria em algo que fosse para famílias, um apartamento ou algo nesse sentido. Por quê? Porque cada dia mais está chegando mais gente, não tem espaço para todo mundo e todo mundo quer estar ali naquela vibe, naquela muvuca ali. Eu morei 2 anos em Miami, eu sei que é um caos. Eu morava ali em downtown Miami, cara. É uma doideira, loucura. Mas enfim, e aí quando a gente olha nesse cenário, meu, qual que é o risco? E assim, eu saí do meu apartamento, já tinha 10 esperando pra morar no apartamento. Então, às vezes você vai disputar uma casa, né? Vai fazer uma auction ali eu quero alugar uma casa. Chega um cara e fala, não, eu pago 2 meses antecipado. O outro fala, eu pago 5. O outro fala, cara, eu pago 2 anos antecipado, mas deixa eu morar aqui, porque não tem lugar. Então, esse é o nível de disputa. Você acha que é um negócio ruim para investir? Não, claro, qual que é o risco disso? Uma bolha. Como está acontecendo lá na China. Na China explodiu. A gente não sabe ainda quais são as consequências, por isso a gente olha paridades, a gente olha países, a gente olha governos. Então, eu tô sempre de olho, né, nos governos. E olha a China. A Evergrande faliu. E agora? O que vai acontecer? Só que os Estados Unidos continua caminhando sem parar. E isso é impressionante. Por isso que eu falo, meu, qual que é o risco? Muito pequeno. E às vezes você vai pegar um REIT, é bom, mas se você... Um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais de vontade, você tem um negócio muito melhor. Com uma rentabilidade infinitamente superior. Agora, Felipe, só uma coisa que é técnica. Uhum. Eu tô com uma dúvida. Tá bom. Pro cara empreender lá fora, ele precisa pelo menos ter o visto dele, não?
Não precisa ter visto. Muitas vezes o cara não precisa nem de passaporte. O cara pode ter um CNPJ, vou traduzir aqui, né? O CNPJ. Com um RG, com uma carteira de motorista aqui do Brasil, a gente consegue abrir uma empresa, alguma coisa nesse sentido pro cara lá. É muito simples. Foi o que eu falei. Estados Unidos, 25º, lá naquela liberdade econômica, né? No índice de liberdade econômica. Então, os Estados Unidos, ele tá assim, de braços abertos, falando, ei, vem empreender aqui, traz o teu dinheiro, vem pra cima, que a gente tá de braços abertos pra te receber. Só você jogar o jogo certo, entendeu? Ou seja, eu tô com a grana aqui, eu preciso de serviço, e eu não tenho, né? E vocês devem ter muito serviço aí, estão faltando o quê? Tá faltando grana, que é o que tá faltando aqui no Brasil, né, cara?